Olá, eu me chamo Marcele e hoje iremos aprender a fazer os 4 pontinhos básicos do crochê. Vamos começar? Primeiro eu quero dar a dica em relação à linha. Para a gente que é iniciante, vai começar agora do crochê do zero, eu indico muito essa linha aqui, que é a Amigurumi Max. Ela tem uma espessura bacana para trabalhar e a gente consegue enxergar bem os pontinhos. E toda linha que a gente compra, bom, a maioria delas, vem a especificação no rótulo qual o tamanho da agulha a gente vai trabalhar. No nosso caso vai ser crochê, né? Então ele indica aqui trabalhar com uma agulha, ó, a agulhinha de crochê, e ele indica a gente trabalhar com uma agulha de 4 milímetros a 6 milímetros. Nós iremos trabalhar com uma agulha de crochê de 4,5, que é a que eu me adapto melhor. Em relação ao tamanho da agulha, é você que vai se conhecendo. Se você tiver um pontinho mais apertado, você trabalha com uma agulha um pouquinho maior. Se você tem um pontinho muito frouxo, que é ele mais apertadinho, você diminui o tamanho da agulha, mas sempre obedecendo o padrão que o fio pede. Então, no caso aqui é de 4,5 a 6, de 4 a 6. Eu vou trabalhar com uma agulha de 4,5. As agulhas têm vários modelos. Eu vou trabalhar com essa daqui é da Círculo Soft, porque eu gosto bastante desse cabinho emborrachado, ela é bem confortável de trabalhar. Mas tem ela de cabo de madeira, tem ela só de alumínio, então vai muito do gosto de cada pessoa, tá? Então vamos começar? Nós iremos começar a fazer as correntinhas, que é a base de tudo. E como que funciona as correntinhas? Para quem for direito, né? Vai sempre posicionar a linha na mão esquerda. A mão direita vai ser que vai segurar a agulha. E a gente segura a agulha sempre como se a gente estivesse usando uma caneta. A gente segura na base e o biquinho da agulha vai estar sempre olhando pra gente, sempre viradinho para você, tá? Nunca virado para cima, nunca virado ao contrário. Sempre viradinho para você. Eu falo que o biquinho da agulha vai estar sempre te olhando, você olhando para ele e ele olhando para você. Então, vocês vão segurar como se fosse uma caneta, como se vocês fossem escrever, tá? O fio vem sempre na mão esquerda e posicionado no meio do nosso dedo. Então, vocês trazem o fio de trás para frente. Ó, eu seguro a pontinha do fio e posiciono ele aqui, ó. No que eu posiciono, com o meu dedão, eu seguro o fio. E aqui, ó, eu apoio o fio. Esse dedo, ele não precisa apertar o fio aqui, não precisa fazer força. Sempre com a mão bem relaxada, ele é só um apoio, porque quando você puxar o fio, você vai precisar, ó, de soltar ele aqui um pouquinho para o fio correr. Se você prende ele aqui, ó, o fio não corre, tá? Então, ó, posiciona de trás para frente, então, de baixo para você, ó, de trás para frente, ó. Posicionei, seguro com o meu dedão e apoio aqui. E a posição da agulha é essa daqui, ó. Vocês sempre posicionam dessa maneira. E como que a gente vai começar a fazer nossas correntinhas? A gente sempre entra com a agulha para o lado de dentro da nossa mão. Então, ó, eu tô aqui, eu vou mergulhar a agulha, ó, debaixo do fio, do lado de dentro da minha mão. Eu mergulho a minha agulha embaixo do fio. E aqui, ó, eu vou torcer o meu fio 360, ó. Vou dar uma torcida nele todinha. E sempre vai parear assim, ó. A agulha pareada com o dedo, ó. Lembra que o biquinho tá olhando para você. Então, aqui, ó, eu fiz um nozinho. Vocês conseguem ver aqui, ó? E aí, o que nós vamos fazer? Com o dedão, eu seguro aqui na base do meu nozinho. Porque se eu segurar aqui no fio, ó, o nozinho corre. Se eu seguro aqui na base, ó, segurei aqui, ó, o nozinho trava. E eu preciso do nozinho travado. Segurei aqui, ó, eu entro debaixo do fio, ó, sempre pro lado de dentro da mão. Entro debaixo de dentro do fio e vou puxar ele para dentro dessa argola. Ó o ganchinho, ó, virado para você, ó.
Aqui, ó, eu fiz o meu primeiro nozinho. Aí vocês podem vir aqui, ó, com o fiozinho, ó, e puxar. Puxei, travei. E aqui eu fiquei com a argolinha. E nós iremos trabalhar assim, ó. Laça, entra debaixo do fio, puxa para dentro da argolinha. Fiz minha primeira correntinha. Laça e puxa. Laça e puxa. E conforme vai crescendo, o dedão sempre segura na primeira correntinha, ó. Lacei, puxei. O dedão dentro da primeira correntinha. Laça, puxa. Entra debaixo do fio e puxa. Se vocês observarem, ó, a agulha não gira na mão. A agulha sempre está na mesma posição, ó. E o biquinho dela sempre olhando para você. Vocês vão entrar debaixo do fio, ó. Ele vai passar aqui no biquinho, ó. E vocês vão puxar, ó. Quando vocês puxarem, vocês podem virar um pouquinho, ó, o biquinho para baixo, ó. Facilita na hora de puxar, ó. Laça e puxa. Laça e puxa. Laça e puxa. Ó, conforme vai crescendo, sempre segura no primeiro pontinho, ó. Tá vendo esse dedo aqui, ó? Ele só apoia meu fio. Eu não aperto. Se eu apertar para puxar, ó, ele não deixa. Então, só vem aqui, ó, só dou um apoio pro fio correr, ó. E puxa. Laça, puxa. Laça, puxa. Entra debaixo do fio e puxa. E as correntinhas vão ficando assim, ó. Vamos começar de novo, ó. Para desmanchar é só tirar a agulha e puxar, ó, que ela desmancha. Então, vamos recomeçar. Para quem for canhoto, funciona da mesma maneira, só que aí vai trocar a posição da mão. O fio vem para o lado direito e a agulha para o lado esquerdo, que é o lado que você escreve, tá? Então, quando entrar com a agulha, sempre entra para o lado de dentro da mão. Eu tô nessa posição, vou entrar para o lado de dentro da minha mão e vou torcer o fio todo. No que eu torci, eu seguro o meu nozinho e sempre vou entrar de baixo, ó, sempre para o lado de dentro da mão, ó. Laça e puxa o fiozinho para dentro da argolinha. Aqui fecha o nozinho e funciona dessa maneira, ó. Entra debaixo do fio e puxa, ó. Então, ó, o biquinho da agulha olhando para você, e quando você puxar, você pode virar o biquinho para baixo, ó, para ele passar dentro da argolinha, ó. Então, funciona da mesma maneira, só vai trocar a posição dos lados, né? A posição das mãos. Então, aqui, ó, vou recomeçar a fazer as correntinhas do lado direito. Posiciono o fio, ó, o fiozinho tá aqui. Entro pro lado de dentro da minha mão, vou torcer o meu fio todinho, 360, ó. Parei aqui, seguro o meu nozinho, ó. Segurei, vou laçar e puxar. Dou uma ajustadinha e aí vai indo, ó. Entra debaixo do fio e puxa. Laça e puxa. Laça e puxa. Laça e puxa. Laça e puxa. Então, aqui, ó, é o treino das correntinhas. E aí, como vocês vão saber quando suas correntinhas estiverem boas? Quando todas elas tiverem mais ou menos a mesma espessura. Tenta não apertar muito as correntinhas, não faça muito apertado, porque a maioria dos trabalhos a gente precisa da correntinha como base. Se você trabalha ela muito apertadinha, depois para introduzir a agulha dentro dela, ó, tá vendo? Ela não tá muito apertada, eu consigo enfiar a agulhinha. Se você aperta muito as correntinhas, para na hora de fazer o pontinho dentro dela depois, fica um pouquinho mais difícil.
Então, tenta fazer as correntinhas, ó, um pouquinho mais abertinha e tenta fazer elas sempre com o mesmo padrão. Na hora que vocês observarem que suas correntinhas estiverem no mesmo padrão, vocês podem passar para o próximo pontinho. E aí, aqui eu vou fazer 20 correntinhas para poder ensinar o próximo ponto para vocês, que vai ser o nosso ponto baixo. E aí, como que eu conto as correntinhas? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou para minha sétima. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Eu vou trabalhar 15 correntinhas. Tinha falado 20, mas vou trabalhar 15 correntinhas. Vai ficar melhor para visualizar, tá? Então, ó, eu fiz as minhas 15 correntinhas. E eu vou usar as correntinhas como base para fazer o meu ponto baixo. E como que eu faço para voltar com o meu ponto baixo? Eu tô aqui, ó, com a agulhinha presa na correntinha. E vocês vão virar aqui, ó, vocês vão observar que a correntinha, ela tem duas alcinhas. A alça de baixo e a alça de cima. Então, alça de baixo, alça de cima. Para o ponto baixo, eu vou pular uma correntinha. Eu tenho que estar na agulha, da agulha a gente não conta. Eu pulo uma corrente e vou entrar dentro da minha segunda corrente. E eu entro, ó, pegando só a minha alcinha de cima, ó. Eu entro com a agulha, pegando só a minha alcinha de cima. Então, olha só, eu pulo a minha primeira e entro dentro da minha segunda. Entrei, eu vou laçar meu fio. Lembra sempre que a agulha vem debaixo do fio. Então, eu tô aqui, ó, a agulha vai passar, ó, debaixo do meu fio, ó, e vou trazer o meu fio pra frente. Então, eu fiquei, ó, com duas argolinhas agarradas na agulha. Eu laço de novo e puxo pra dentro das duas. Então, aqui eu fiz meu primeiro ponto baixo. Eu vou para minha próxima correntinha. Eu só pulo uma na hora que eu faço essa virada. A partir de agora, a gente não pula nenhuma correntinha, tá? Então, ó, eu entro pegando só a alcinha de cima, puxo o meu fio para frente, fico com duas argolas na agulha, laço e puxo para dentro das duas argolinhas. De novo, entro, puxo, laça e puxa. Outro ponto, entro, puxo, laço e puxo. E ele vai ficando assim, ó. De novo, entro dentro da minha correntinha, ó, só na alcinha de cima, puxo o fio. Ó, e quando eu puxar o fio, ó, vocês podem puxar ele, ó, para que ele fique um pouquinho mais abertinho assim, ó, tá vendo? Ó, como que a agulha tá frouxinha aqui dentro? Laça e puxa. Se vocês manterem ele muito apertadinho, para puxar depois também dificulta. Então, entra, puxa, laça e puxa. 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 Entra, puxa o fio, laçou, puxou para dentro das duas casinhas. De novo. Entro, puxo o fio, laço e puxo. Entro, puxo, laça e puxa, ó. E observa que a agulha ó, tá sempre viradinha para você, tá sempre te olhando, ó. Você olhando para ela e ela olhando para você. Aqui agora eu vou fazer meu último pontinho, ó. Entro, puxo, laço e puxo. E aqui eu fiz a minha primeira volta de pontos baixos, ó. Que bonitinho que ele fica. Se vocês observarem, ó,
O pontinho baixo, ele é como se fosse um Vzinho, ó. Tá vendo? Um pontinho baixo, ó, 2, 3, 4. Ele tem o formato de um Vzinho. Agora, nós temos que voltar com o nosso trabalho. E aí, como que a gente volta? Eu dou sempre a dica de página de livro. Eu tô aqui, ó, como se eu estivesse lendo um livro e vou virar a minha página. Eu viro a página e ele fica assim, ó, nessa posição. Virei a página, agora eu vou voltar com ponto baixo. E como que a gente faz para voltar com ponto baixo? Eu sempre faço uma correntinha inicial, então entro debaixo do fio e puxo uma correntinha. Fiz essa correntinha, eu vou entrar com a minha agulha, ó, dentro da minha primeira casinha aqui, ó. Então, você entra com a agulha dentro da primeira casinha. Se vocês olharem por cima, ó, vocês pegam as duas casinhas, ó, os dois fiozinhos. Entro, puxo o fio, laço e puxa. E vai seguindo assim agora, do mesmo jeito. A correntinha é só na virada. Daqui em diante não tem correntinha mais, tá? Então, ó, entro dentro da minha próxima casinha, ó. Entra. Se vocês olharem por cima, ó, pega as duas alças, ó. Puxa, laça e puxa, ó. Entra, puxa, laça e puxa. Entra, puxa, laça e puxa. Ó. Entra, puxa, laça e puxa. E vai fazendo seus pontinhos baixos até o final. Ó, entro, puxo, laço e puxo. Entro, puxo, laço e puxo, ó. Entro, puxo, laço e puxo. Entra, puxa, laço e puxa. Entra, puxa, laço e puxa. Entra, puxa, laço e puxa. Cheguei aqui, ó, na minha última casinha. Eu entro, ó. Tá vendo as minhas duas últimas alcinhas? Puxo o meu fio, laço e puxo. E aqui de novo eu vou virar meu trabalho. Então, ó, tô lendo o livro, eu viro a página do livro. Quem for canhoto vai voltar a página do livro. É como se tivesse aqui, ó. O canhoto, ele vai parar aqui. Então, ele vai voltar a página do livro, tá? Aqui, ó, a gente lê a página do livro, ó. A gente vem e vira. O canhoto volta, tá? Então, ó, virei, faço uma correntinha e volto dentro da minha primeira casinha aqui, ó. Dentro da minha primeira casinha, puxo o fio, laço e puxa. Entra, puxa, laço e puxa. E vai fazendo um pontinho para cada pontinho de base. Ó, tem os pontinhos aqui, se vocês olharem, quando vocês entram dentro da casinha, ó, pega as duas alças, puxa o fio para frente, laça e puxa para dentro das duas argolinhas. E vai fazendo assim, ó. Entra, puxa, laça e puxa. Vocês abrirem, ó, vocês conseguem ver as casinhas certinho. Na dúvida, eu dou a dica do escorregador. Você tá aqui, ó, você escorrega no escorregador. Entra, puxa, laça e puxa, ó. Tá aqui, ó, escorrega aqui pra dentro, ó. Acompanha aqui, ó. Escorreguei pra dentro do buraquinho. Laça e puxa. Então, ó, entra, puxa, laça e puxa pra dentro das duas argolas.
Entrei dentro do buraquinho, puxei o fio, fiquei com 2 argolinhas. Eu laço e puxo para dentro das 2 argolinhas. E ó, a posição da agulha sempre olhando para você. Entra, puxa, ó, laça. E aqui, ó, pode dar uma viradinha na agulha para baixo para ela conseguir passar na argolinha, ó. Entra, puxa, laça e puxa. Entra, puxa, laça e puxa. Entra, puxa, laça e puxa. Vira o trabalho e faz tudo de novo. Uma correntinha, entra dentro da primeira casinha, laça e puxa. E vai seguindo assim. E aí assim vocês vão treinando o pontinho baixo de vocês. Agora eu vou ensinar o ponto alto. E a gente usa as correntinhas como base também. Então, vou chegar até aqui no final para mostrar o último pontinho para vocês, aonde fica. Entra, puxa, laça e puxa. 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 E aqui, ó, temos o nosso último pontinho, ó. Ele fica um pouquinho mais apertadinho se vocês olharem por cima. Laça e puxa. E ela vai ficando assim, ó, tá? Vocês têm que observar, ó, sempre aqui tem que estar retinho e aqui retinho. E todas as carreiras têm que ter a mesma quantidade de pontos, tá? Então, se essa de baixo tinha 14 pontos, essa tem que ter 14 pontos, essa também e essa também. Então, na dúvida, vai contando os pontinhos. Quando eu faço 15 correntinhas, como eu pulo a primeira correntinha aqui para fazer o primeiro ponto, é como se eu perdesse um pontinho. Então, ao invés de 15 pontos, eu fico com 14 pontinhos, tá? Então, aí vocês vão contando, tá? Agora, eu vou ensinar a fazer o ponto alto e a gente vai usar as correntinhas como base também. Então, aqui, ó, nós iremos fazer o ponto alto e eu vou reiniciar as correntinhas. Vamos lá para ver se a gente aprendeu mesmo? Posiciono o dedinho, o fio de trás para frente, prendo com o dedão, prendo aqui, ó. Posiciono minha agulha viradinha para mim e entro pro lado de dentro da minha mão. Vou torcer tudo. Torci, venho com o meu dedão e seguro aonde eu torci, ó, bem na basezinha do ponto para ele travar. Vou laçar e puxar. Apertei e agora eu vou contar 15 correntinhas. Laça e puxa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Fiz as minhas 15 correntinhas, agora nós vamos trabalhar o nosso ponto alto. E como que funciona o ponto alto? No ponto baixo, a gente pula o primeiro pontinho e entra dentro do segundo. No ponto alto, nós vamos entrar dentro do quarto pontinho. Então, eu conto aqui, ó, 1, 2, 3 e vou entrar dentro da minha quarta argolinha. Só que antes de entrar na minha argolinha, eu vou dar uma laçada no meu fio. Então, eu tô aqui, ó, eu laço o meu fio, ó, passo a agulha debaixo do fio e deixo o fio laçado na minha agulha. E vou contar, ó, 1, 2, 3, dentro da minha quarta correntinha, eu entro com a agulha, ó, pegando só a alcinha de cima e puxo o meu fio para frente. Aqui agora, ó, eu fico com 3 argolinhas na agulha. E aí vai funcionar assim, ó. Vocês vão laçar e puxar para dentro de 2 argolinhas. Fiquei com 2 argolinhas na agulha. Eu laço de novo
e puxo para dentro de 2. E ele fica assim, ó. Vamos refazer? Ó, parei aqui na minha correntinha, eu laço o fio na agulha e deixo ele aqui na agulhinha. Conto 4 correntinhas. 1, 2, 3 e entro dentro da minha 4ª corrente. Puxo o meu fiozinho para frente e fico com 3 fiozinhos na agulha. Eu vou laçar e puxar 2. E vou laçar e puxar 2. A partir de agora, eu não pulo mais correntinhas. A gente só pula para fazer essa virada. Tá vendo? Essa viradinha, ela formou um ponto alto. Então, aqui eu fico com 2 pontinhos, tá? Então, ó, sempre antes de entrar na correntinha, eu vou laçar o fio. Então, ó, eu laço o fio na agulha, entro dentro da correntinha e puxo o fio para frente. Fico com 3 na agulha. Laço, puxo 2. Laço, puxo 2. De novo, laço, entro na correntinha, puxo o meu fio. A agulha sempre vai debaixo do fio. Laço, ó, entro debaixo do fio, sempre pro lado de dentro da sua mão. Puxo 2, puxo 2. De novo, laço, entro, puxo, laça, puxa 2, laça, puxa 2. E aí, vocês vão colocando, ó, um ponto alto para dentro de cada correntinha. E olha como que o pontinho alto fica. De novo, ó, laço o fio, entro só pegando a alcinha de cima, puxo o fio. Laça, puxa 2, laça, puxa 2. De novo, laça, entra, puxa. Laça, puxa 2, laça, puxa 2. Laço, entro, puxo. Laço, puxo 2, laço, puxo 2. De novo, laça, entra, puxa. Laça, puxa 2, laça, puxa 2. Laça, entra, puxa. Laça, puxa 2, laça, puxa 2. Laça, entra, puxa, laça, puxa 2, laça, puxa 2. Laça, entra, puxa, puxa 2, puxa 2. E aqui é o nosso último pontinho. Laça, entra, puxa, puxa 2, puxa 2. Quer dizer, tem mais umzinho aqui. Entro, tá apertadinho. Puxo 2, puxo 2. Então, aqui, ó, terminamos a nossa voltinha de ponto alto. E funciona do mesmo jeito. Vira página de livro. Pro ponto alto, no ponto baixo a gente fazia uma correntinha e entrava dentro da primeira casa. No ponto alto, a gente sobe 3 correntinhas e não vamos entrar dentro da primeira casa, a gente entra dentro da segunda casinha. Então, ó, a gente sobe 1, 2, 3 correntes. Fiz 3 correntinhas, laço o fio, lembra sempre de laçar o fio. Pulo a minha primeira casa, entro dentro da minha segunda casinha. E puxo 2. E aí, ele fica assim, ó. Essas 3 correntinhas que a gente faz inicial, ela corresponde a um ponto alto. Então, se vocês fossem contar aqui quantos pontos altos nós temos 2 pontos altos e não um só. Então, essas 3 correntinhas equivalem a um ponto alto. Então, aqui, ó, nós vamos seguir fazendo um ponto alto para cada pontinho de base. Os pontinhos de base são os que a gente fez primeiro, ó. 1, 2, 3. Então, vai ter que ter um ponto alto para dentro de cada pontinho desse. Laça, entra, puxa, laço, puxo para dentro de 2, laço, puxo para dentro de 2. E vai seguir da mesma maneira. Laça, entra, puxa, puxa 2,
puxa 2. Ó, e vai ficando assim, ó. Vendo? Laça, entra, ó. Quando entra, ó, entra dentro das duas alcinhas, tá? Puxa, puxa 2, puxa 2. Laça, entra, puxa, puxa 2, puxa 2. E vamos seguir assim até no final. E aí eu quero mostrar para vocês onde é o último pontinho. Laça, entra, puxa, puxa 2 e puxa 2. Laça, entra, puxa, puxa 2, 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 puxa 2. E o nosso último pontinho, ó, tá vendo aquela viradinha que nós demos? Vocês vão laçar e vão grudar aqui, ó, no primeiro pontinho aqui, ó, da viradinha. Ó, aí ela fica bem esticadinha. Então, ó, fizemos 2 voltinhas. Funciona da mesma maneira. Vira o trabalho, sobe 3 correntes, então, 1, 2, 3. Laço o fio, entro na segunda casa. Pulo a primeira, entro dentro da segunda. E vou fazendo um ponto alto para cada pontinho de base, ó. Laça, entra, puxa 2, puxa 2. 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 E vai fazendo um para cada pontinho de base. Puxa 2, puxa 2. Opa, laça, entra, puxa. Puxa 2 e puxa 2. E aqui, ó, temos 2 pontinhos ainda. Um eu faço aqui. E o próximo, ó, que foram as 3 correntinhas que nós começamos, eu laço e entra aqui, ó, dentro da terceira correntinha, ó. E ele fica esticadinho. Então, ó, aqui as nossas voltinhas de ponto alto, tá? Ela vai ficar retinha aqui também. Então, a mesma quantidade que eu tenho de pontos de cada carreira, todas elas têm que seguir a mesma quantidade de pontos. Agora eu vou ensinar o ponto baixíssimo e eu posso ensinar ele direto aqui para vocês, tá? Então, nós aprendemos a correntinha, o ponto baixo, o ponto alto e agora nós vamos aprender o ponto baixíssimo. Como que funciona o ponto baixíssimo? Eu vou virar aqui. O ponto baixíssimo não faz nenhuma corrente, tá? Vocês já entram aqui, ó, dentro da segunda casinha, sem laçar, sem nada, ó. Entra, puxa o fio, não laça, nada. Esse fio vocês já vão puxar direto para essa casinha, ó. Esse pontinho é um pontinho que a gente faz de acabamento, de muitos acabamentos de peça, tá? Para fechar um círculo, fazer qualquer tipo de acabamento, é esse pontinho que a gente utiliza, é o ponto baixíssimo. Então, ó, entra dentro da casinha, sem laçar, sem nada, ó, entro, puxo o fio e esse fio, ó, já vem direto para aqui, ó, para dentro dessa argolinha aqui, ó. Pode virar a agulhinha um pouquinho para baixo, ó, para ela passar, ó. Passou? Vai para a próxima casinha. Entro,
e puxo de vez, ó. Entra e puxa de vez. E vai fazendo um para cada pontinho de base, ó. E puxa de vez. Entra, puxa de vez. Entra, puxa de vez. Entra, puxa de vez. Ó, entro, puxo o fio e já puxo direto, ó. Entra, ó, o fio sempre, a agulha, ó, debaixo do meu fio, nunca por cima do fio, sempre debaixo do fio, ó. E puxo para dentro da minha argolinha. E vai fazendo assim até o final. Entro, puxo de vez, entro, puxo de vez e meu último pontinho, ó, entro dentro da correntinha e puxo de vez. Então aqui, ó, nós fizemos o nosso ponto baixíssimo, tá vendo? Ele fica com uma trancinha em cima do acabamento. Então aqui, ó, nós aprendemos a nossa correntinha, o ponto baixo, o ponto alto e o ponto baixíssimo. Com esses 4 pontinhos, a gente consegue fazer várias peças em crochê. Agora eu vou tirar uma dúvida em relação a gráficos. Eu vou desenhar aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia de como que funciona os gráficos de crochê. A maioria das vezes eles vêm assim, ó. Toda vez que vocês olharem uma correntinha, vai ser sempre uma bolinha. Se vocês olharem uma bolinha, é a mesma coisa que correntinha, que é a mesma coisa que correntinha. O ponto baixo sempre vai vir ou um X ou uma cruzinha. A sigla do ponto baixo, PB. Ponto baixo. O ponto alto, ele é sempre um tracinho, como se fosse um Tzinho, com um tracinho no meio. Ele é um T com um traço no meio. Esse é um ponto alto. A sigla PA. E o ponto baixíssimo, ele sempre vem pintadinho, uma bolinha preta, pintada. PBX, ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Então, essas são nossas siglas que a gente mais vê nos gráficos. Bolinha, correntinha, cruz ou um sinalzinho de mais, ponto baixo, um Tzinho com um tracinho no meio, ponto alto, e uma bolinha em preto, ponto baixíssimo. Então, quando vocês olharem esse gráficozinho, corresponde a esse tipo de ponto. Espero que a minha aula tenha ajudado e que eu tenha passado com clareza todas as informações. E eu quero agradecer muito. Muito obrigada e até a próxima!